Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, em Gravatá, Pernambuco, desejando que sintamos-nos todos felizes por essa comunhão amorosa com Jesus, mediada pelos bons espíritos que, presentes entre nós, relembram-nos a importância da valorização da existência através de um viver digno, pautado no Evangelho do Mestre Jesus. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária, e a nossa base evangélica nos vem da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Disse o apóstolo dos gentios: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Uma analogia entre a morte do corpo físico e a libertação da alma. E a nossa base doutrinária nos vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, cuja temática central é Bem-aventurados os aflitos, na instrução do Espírito Sanson, que é o item 21 deste capítulo 5. O contexto doutrinário. Diz o Espírito Sanson: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Esta primeira parte do Espírito Sanson, na sua instrução, é algo que é comum entre nós humanos. É muito difícil aceitar o que nós chamamos inversão da ordem. E normalmente esperamos que os mais velhos partam primeiro e os mais novos depois. Mas quando os mais novos vão prematuramente, há uma grande dificuldade de um grande número de pessoas de aceitar isso. Mas nós devemos nos lembrar, meus amigos, que para quem já acredita na imortalidade da alma, a morte nada mais é do que uma mudança de dimensão. Da dimensão física, que é terrena, para a dimensão espiritual. Nada é mais certo na vida do que a morte. Aliás, é a única certeza que todos nós temos, que um dia haveremos de morrer. Agora, é fato também que este verbete, esta palavra morte, possui uma carga psíquica muito forte, razão pela qual muitos nem desejam falar sobre o assunto. Por quê? Porque para essas pessoas, para essas criaturas, a impressão que elas têm é que tudo se acaba com a morte, por uma razão simples. Elas não sabem, ou se sabem, não acreditam que o espírito é imortal, que a vida continua. Quando nós pensamos em falar sobre vida e morte, que parece duas dimensões antagônicas,
devemos nos lembrar que para a biologia, você é seu corpo humano, com toda essa estrutura absolutamente maravilhosa que constitui o corpo físico. Mas você é muito mais que o seu corpo. Mas o grande problema é, você acredita nisso? Que você é mais que esse corpo físico? Que além dessa estrutura maravilhosa, feita de forma assim absolutamente irrepreensível, que é o corpo humano, você é muito mais do que isso. Observe que você pode provar para si mesmo que a vida continua após a morte, por exemplo, em uma experiência fora do corpo. Você pode encontrar, inclusive, no plano astral, no plano espiritual, pessoas que já estiveram vivas aqui na vida humana na Terra, mas que agora continuam vivas numa outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Usando de um outro corpo chamado alma, corpo astral, psicossoma. Mas volto a dizer, a grande pergunta é, você acredita nisso? Porque se você não acreditar, vai ficar muito difícil a aceitação da perda de pessoas amadas, especialmente da morte prematura daqueles seres queridos. O que pensar, sentir e fazer diante da morte de pessoas amadas? Essa é a grande questão, que é o tema central desta reflexão. Aí eu vou convidá-lo a visitar o capítulo 41 da obra Escrínio de Luz, da lavra mediúnica do Espírito Emmanuel com o médium Chico Xavier. O benfeitor Emmanuel começa dizendo: não ouvides que, além da morte, continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Ele começa com uma afirmativa importantíssima. Não ouvides, não esqueça que depois da morte do corpo físico, o espírito daquela pessoa amada que partiu continua vivendo, continua lutando. Diz o Emmanuel: tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. É fato, e todos nós que militamos na doutrina dos espíritos sabemos que o desespero das criaturas ante a morte das pessoas amadas atrapalha em muito a partida deste ente para o plano espiritual. Eles sofrem por demais vendo o sofrimento da família. As pessoas vão chorar, vão sentir, sim, isso é mais do que normal. Mas daí para o desespero a diferença é grande. Daí pela inaceitação a diferença é grande. E é por isso que o Emmanuel está dizendo, olha, as tuas lágrimas são gotas de fel na taça de esperança do espírito que acaba de deixar o corpo físico. E ele diz mais: tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. A tua mágoa destrutiva é como neve de angústia, a congelar-lhe os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra, a escurecer-lhe a nova senda. Então, veja, ele coloca quatro consequências absolutamente desagradáveis que a dificuldade de aceitação, de compreensão, de resignação diante da perda de uma pessoa amada causa no espírito que acaba de desencarnar. E aí, então, ele vai fazer agora uma espécie de justificativa. Ele diz: por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Ou seja, a vida continua, tanto para você quanto para o espírito. Ele numa dimensão diferente, ele agora não está mais reencarnado, não está mais na vivência terrena. Mas nós que ficamos na vivência terrena precisamos
honrar a confiança que ele tinha em nós, executando tudo o que nos compete, de acordo com aquilo que está previsto no nosso planejamento reencarnatório. E ele diz mais, o Emmanuel: não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Olha que interessante. Esconder-se no sofrimento, ele está chamando de uma fuga que dilata o labirinto onde nós vamos nos perder fundamentalmente pela invigilância. Porque à medida que nós estamos naquele torvelinho de dor, de sofrimento, absolutamente incompreendendo a separação, a perda da criatura, nós nos fragilizamos a tal ponto que somos, inclusive, presa fácil para espíritos obsessores, que podem se valer daquele momento da nossa fragilidade psíquica emocional. E isso, como diz o Emmanuel, vai demandar mais tempo para que a gente se recupere, para que a gente volte a ter uma vivência na Terra tranquila, serena, como ele diz, recuperação do rumo certo. E ele apresenta outra justificativa em seguida. Ele diz: recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem com o valor de tua renúncia e com a fortaleza de tua fé, sem esmorecer no trabalho. Nosso invariável caminho para o triunfo. Olha que interessante. E este trabalho aí está em duas perspectivas: o trabalho das suas atividades normais, diárias, e o trabalho em você mesmo. O trabalho da resignação, da aceitação, da compreensão, de pensar no amado que se foi com alegria, agradecendo a Deus por ter convivido com ele por X anos. Ah, mas o meu filhinho era muito novo, tinha só 3 anos e morreu, Deus levou, como as pessoas dizem, né? Então vamos agradecer a Deus que nos deu esses 3 anos para que a criatura convivesse. E se a criatura precisou retornar ao plano espiritual, a sabedoria divina sabe explicar e justificar isso, coisa que nós ainda temos dificuldade. E o Emmanuel faz uma proposta dizendo: converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-te com as tuas vitórias solitárias, portas adentro de teu mundo interior. Belíssima conclusão do Emmanuel. Converte a dor em lição e a saudade em consolo. Essa dor que eu sinto da perda do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo, do meu sogro, da minha sogra, do meu grande amigo, isto é uma lição para que eu faça frutificar dentro de mim os verdadeiros valores crísticos da resignação, da compreensão, da aceitação, da paz, da serenidade, da harmonia interior. E a saudade tem que ser manifestada com a recordação dos bons momentos vividos. Dos bons momentos vividos. Ai, que bom que eu vivi isso, valorizando inclusive esses momentos. Ah, que bom que eu tive a oportunidade de fazer tantas coisas com a minha mãe, com meu pai, que já partiram. Eu, pessoalmente, que fiquei órfão de pai e mãe razoavelmente cedo. Com 46 anos eu já tinha perdido os dois. Já tinha devolvido para o céu. E o Emmanuel diz aqui para que a gente trabalhe os nossos sentimentos, a nossa afetividade, a nossa parte interior, porque eles vão ficar muito felizes todas as vezes que nós nos superarmos no que o Emmanuel está chamando de vitórias solitárias. É fácil? Não, fácil não, é muito difícil, mas é possível. Agora, para isso, nós temos que ter duas grandes certezas. Primeiro, de que o espírito é imortal, portanto, eles não morreram.
O que morreu foi a carne, o corpo físico. Segundo, a vida continua e nós vamos reencontrá-los. Nós vamos reencontrá-los no plano espiritual e seguramente nós vamos novamente estar juntos no plano físico, quando reencarnarmos para darmos prosseguimento ao nosso programa de progresso espiritual. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, nós vamos ficar com o Espírito Sanson lá no último parágrafo da sua instrução, porque ele diz assim: vós que compreendeis a vida espiritual. Olha que a primeira condição que ele coloca. Vós que compreendeis a vida espiritual, vós que aceitais que o espírito é mortal, vós que aceitais que a vida continua, vós que aceitais que a morte é apenas do corpo físico. Escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Olha que interessante. Pensar nesses entes queridos, mas sempre pedindo a Deus que abençoe a eles, que garanta a eles uma transição para a nova etapa da vida do espírito na mais absoluta tranquilidade. E aí, neste momento, o Espírito Santo diz que cada um vai ter uma grande consolação. E a consolação é tão grande, que é daquelas que secam as lágrimas, porque muito provavelmente as pessoas ainda estão chorosas. E o Sanson finaliza dizendo: sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Jesus, com a sua ressurreição, entre aspas, venceu a morte e provou para todos nós que a vida continua. Apareceu entre seus discípulos, entre seus apóstolos, mostrou-se algumas vezes com a sua aparência física, para que eles crescem que a vida continua. Então essa lição que ele nos deixou lá atrás, há 2000 anos, é a lição que nós temos que colocar em prática agora. Porque nós fomos e voltamos para o plano espiritual centenas de milhares de vezes. Os nossos amados fazem parte da nossa família espiritual. E nós vamos sempre reencontrá-los, tanto lá quanto cá. A diferença é que aqui o véu do esquecimento não nos permite lembrar o quanto ou quando estivemos juntos no plano espiritual. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção dispensada, o carinho das boas vibrações que recebi e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço!